Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Pessoas iluminadas, como estão? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, pessoal, essa que vos fala está resenhando o meu livro, a trilogia A Bruxa do Penhasco. Estamos hoje no 9º capítulo, Surpresa na Estaca de Bares. Muitos sítios, muitos lugares aqui, muita coisa acontecendo, a história já se movimentando, que antes a gente estava apresentando os personagens, agora de fato a história começa aqui. E eu me esqueci, eu falo trilogia, mas eu nunca falo como que é dividida essa história, né? Então, pois bem, eu falei que a história da Bruxa do Penhasco começa na Galícia. Então, estamos na primeira parte da história, contando sobre Brígide e Ruade, que agora a gente vai entrar na história de Ruade nas Astúrias. Galícia e Astúrias são estados vizinhos ali na Espanha. E a história começa com a avó, Brígide. Então, estamos na primeira parte contando a história da bruxa e do dragão, que é o apelido de Ruade, que tem toda essa ligação com a Astúrias. Mais para frente a gente ainda vai falar mais de dragão, né? Na segunda parte, vamos falar a história de Ceridwen e de Melquides. Ceridwen, que é filha de Brígide e de Ruade. Então se chama a bruxa e o druida, né? O formado, né? Tão recente formado druida Melquides. E aí a gente vai contar um pouco do druidismo ali e o encontro, né? E o casamento arranjado de Ceridwen e de Melquides. Na terceira parte, de fato, vamos contar a história de Morgana, filha de Ceridwen, neta de Brígide. Morgana vai ter um par ali, né, com Brian, hoje americanizado, Brian. Então vamos contar a história da bruxa e do bardo, Morgana e Brian, e temos uma terceira pessoa também, tem um triângulo ali, e toda a história de Morgana, né? Mas então é isso, a trilogia dividida em 3 partes, a história de 3 mulheres. Estamos nós na primeira parte, contando a história de Brígide e de Ruade e até o encontro deles, né? Vamos desenrolar essa história? Então bora, né? Surpresa na Estaca de Bares. No capítulo anterior, começamos nossa novela, temos um diálogo, né, de Hela, que é a sacerdotisa tribal, do castro de Brígide. Falamos do castro, gente, lá da Galícia, de Baronã. Muitas vezes, às vezes eu até me misturo, acho que eu falei com a Anã no vídeo passado, mas o castro da Galícia, na beira do mar, é o castro de Baronã. O castro da Astúrias, no qual a gente vai desenrolar também nossa história, é o castro de Coanã. Ele não fica à beira do mar. O castro de Coanã, na Galícia, tem as ruínas dele lá na beira do mar. O castro de Coanã, na Astúrias, também tem as suas ruínas lá. Então é isso, é entre essas duas tribos, né, esses dois castros, que a primeira parte vai se desenrolar, e depois Morgana volta a esses castros, né, revendo a história dos antepassados e tudo. Então, bora lá. Deixemos a sofrida Galícia e rumamos nossa história de amor entre uma bruxa e um dragão para lá, a Astúrias, terra do nosso belo guerreiro. Avisto ele, Ruade, o guerreiro vermelho. Lutava e brincava com uma espada de madeira com o irmão Enol, que não tinha mais de 11, e Ruade aproximava dos seus 14. Enol é, portanto, irmão de Ruade, é o tio Enol, que na terceira parte vai ajudar muito Morgana. Então ainda vamos contar muito sobre Enol, que é o tio avô, né, irmão do avô Ruade, de Morgana.
Então aqui, sentado no meio do castro de Coanã, mais um ocupado castro movimentado entre as montanhas asturianas, queria eu ir até o Cabo Vígio. Sabia que teria outras oportunidades de rever o Mar Cantábrio e o vasto Oceano Atlântico. Coanã, outro lugar que Morgana fez de lar. Em mim ressoa a boa sensação de revê-lo. As lembranças do momento ali vivido imundam a mente. Filho, se prepare. Irá comigo dentro de alguns dias à estaca de Bares. Chegará artilharia e suprimento. Estaca de Bares, pesquisando também aí na internet, eu vou tentar editar esse vídeo, colocar as fotinhas, não sei se eu vou conseguir fazer essas edições ainda, tá, gente? Tô começando. Mas se eu não conseguir colocar aí no vídeo, na tela para vocês, vão lá na internet e pesquisem, são lugares lindíssimos. A estaca de Bares é conhecida como esse entreposto, tem o farol lá, mas a época ainda é a época mais recente dos americanos ali, nessa região. Então estamos falando de épocas muito antigas, mas a estaca de Bares já era um entreposto comercial, chegaria artilharia, chegaria suprimento por ali. É uma região marítima, né, de encosta a Astúrias. E veja bem, eu acho não tinha tanta essa divisão entre Galícia e Astúrias, né? Eu tento aqui trazer uma coisa geográfica, mas eu creio que não tinha tanta divisão antigamente. Mas o castro de Coanã é na Astúrias e o castro de Baronã é na Galícia. E a estaca de Bares, ela fica ali no meio, né? E é conhecido por essa divisão. É ali que se divide o Mar Cantábrio e o Oceano Atlântico. Então, temos uma região de encosta também. Quando eu falo que eu tenho vontade de ir ao Cabo Vígio, que é uma região alta lá da Astúrias, também acontecia desdobramentos comigo nesse penhasco, né, que é o Cabo Vígio. Então, entre as falésias de Moher na Irlanda e o lado de cá, né, do continente, também acontecia esses meus desdobramentos de penhasco a penhasco, né, da ponta de lá da ponta de cá. Então, temos aqui a estaca de Bares. Aqui vai acontecer um encontro, né? O sol de Lita estava no meio do céu, reluzia o cabelo do garoto, vermelho como uma raposa. Iria Ruade rumo ao porto, pai e filho, rumo ao encontro mágico. Por quê? Quem chega lá, né? Entre 2 horas de percurso a cavalo, chegavam à ponta do meu querido mar azul ciano, límpido, puro, a beleza praiana enchia meus olhos de lágrimas salgadíssimas que fundia ao suor, sensações que duplicou quando a vi. Hela vinha de encontro ao guerreiro asturiano. Então, ali no entreposto, num penhasco também, né, chega Hela, que estava indo para Cornualha, pegar um navio para subir ainda ali, né, no mapa até Cornualha, e ela encontra com Ruade e o pai dele, Ian. E aí ela conta que ela fala, né, que quer conversar com o garoto, se apresenta ao pai, né, ele estranha que uma sacerdotisa queira conversar com o menino. Ele fala, mas meu filho nem sai do castro, né, lá da nossa terra. Você deve estar se confundindo. Ela falou assim, não, eu conheço, né? Aí ele vai conversar com ela, porque ele viu a marca dela da deusa, ele sabe que ela é uma sacerdotisa, possivelmente quer fazer um acordo mesmo ali com ele, mas que com o filho ela deve estar se confundindo, né? E aí tem essa comunicação de Hela com o Ian, que é pai do Ruade, né? Deixa eu ver se eu leio mais outra parte aqui para vocês. E aqui também temos os pais de Melquides, que está viajando com Hela, voltando a Cornualha, com Melquides no braço, bebezinho, né? Então aqui entendemos que Melquides é filho de pai galego e a mãe da Cornualha, e que a mãe saiu muito jovem da Cornualha e estava voltando agora para Cornualha
com a mãe dela, com a Hela, né? E com o bebezinho no colo. Então, Melquides passa muito mais tempo na Cornualha com a avó do que, de fato, na Galícia, mas ele nasce na Galícia. Vamos aqui para o próximo bloco, eu vou continuar a leitura para vocês. Continuando aqui a leitura, gente, então, Hela vai conversar com Ian e com Ruad, né? E ela já faz um alinhamento ali, já faz uma parceria. Porque o que tá chegando no navio? Comida. E o povo lá tava precisando, né? Então ela fala, eu vejo poucos homens com você, com a sua artilharia aí, né? Ele tava se preparando para algum conflito. Tenho bons homens, mas famintos, alimente-os e terá bons aliados no castro de Baronã, né? Monte um posto lá, né? Os alimente e você vai receber o trabalho deles em troca ali, nesse conflito que eles estavam se preparando. Então, de primeiro momento, ela resolve o problema da fome ali, né? Leva a comida e depois a gente faz uma convocação para você, em recompensa. E aí ela começa a conversar com o Ruad. E ela fala, olha, filha, eu sei o que passa com você. Essa voz que você escuta é de uma garotinha lá da Galícia que tá esperando por você. E conta também, pede ao pai, né? E conta que ela sabe o que acontece com o Ruad. Seu filho poderia passar uma temporada comigo e os meus na Cornualha? Ela vai levar Ruad. A Deus o convoca para outras guerras. Há uma imensa necessidade de ensinar a esse jovem algumas artes divinas, se assim ele quiser. Eu sei do seu dom, garoto, é chegada a hora de dominá-lo, e depois eu mesmo o levarei até Baronã, onde entregarei o seu pai a uma mocinha de lá, que o aguarda ansiosa. Uniremos, em definitivo, assim, esse acordo. O pai meio confuso, né? Tipo, mas é uma sacerdotisa, né? Então, ela fala assim, eu sou uma sacerdotisa, eu sei da sua sina. Então, ela bate o martelo ali, né? Do que ela sabe, do que ela tem que fazer. Ruad continua com o olhar perplexo à bruxa, né? Sem nada dizer. Ela volta a olhar para a decisão do pai, né? O que o pai vai decidir. Que há muito já sabia dos dons do filho e sobre a voz que ele ouvia. Ali no encontro eu vejo os dois brincando de espada, Enol e Ruad. O Ruad fala para ele, você tá escutando de novo? Aí o Ruad fala, isso daí é uma ninfa, vai te levar, você vai sumir na floresta. Mas era a voz de Brígida que ele escutava. Ian, de início, pensava que até o filho era aluado, né? Era louco. Engraçado que ele não fala a palavra louco, ele fala aluado. Ruad profetizava e ouvia as pedras e tudo que ele tocava os ouvidos. Lia algumas linhas no chão que rabiscava com gravetos. E pronto, sabia como seria a próxima plantação, sabia como proceder com o inimigo, sabia. Engasgado, Ian responde, sabendo agora o pai que o filho deveria partir para seu bem. Se for do desejo do meu filho, eu libero de algum tempo do serviço da artilharia. Sua mãe deve ter aprontado algo no outro mundo para ver você também, conhecedor das artes mágicas. Ri agora o forte homem. Então, a mãe de Ruad, né, e Enol já tinha falecido. E aí o pai o libera, né, para ir com a sacerdotisa, porque ele sabe que o filho tem alguns dons ali de profecia, né, que estava escutando muitas vozes. E interessante esse tipo de mediunidade, né, de oráculo, que quando fala que ele escreve no chão, né, rabisca com alguns gravetos. Jesus também fez isso, né, ele escreveu no chão ali e sabia o que acontecia, né? Ele teve uma comunicação ali, oracular. Então ele tinha essa audição muito aguçada e ela queria organizar isso, né? Equilibrar, ensinar o que acontecia com ele lá na Cornualha. Pois bem, então
parte Hela, a filha, o esposo, o bebê Melquiades e Ruade para Cornualha. E depois de lá, Hela diz que vai levar Ruade até a Brígida e teremos um encontro de fato do casal. Vamos passar também por alguns ensinamentos de Ruade, ainda com Hela. Deixa eu ver aqui a outra folha. Mas é isso, gente. Temos aqui a surpresa na estaca de Bares, né? Então, logo poderão estarem juntos, né? Ele pergunta do irmão, mas como que meu irmão vai ficar? O pai dele, não se preocupa, né? Vai, você tem que ir. Estaremos juntos novamente, vamos ao porto. Tenho certeza que voltará da Cornualha, conhecedor da vida e, aliás, tem uma donzela esperando por você. Nossa, que grande surpresa nos aguardava aqui, na ponta da estaca de Bares. Então teve esse encontro aqui mágico, né? Qual Hela já parecia ter previsto, né? Que chegaria comida ali, que eles estariam ali e que levaria Ruade o aprendizado na Cornualha e depois ligaria Brígida e Ruade, né? Então ela pede para Brígida aguardar, de fato ela vai levar o pretendente até ela. É isso, estaca de Bares aqui na ponta da Astúrias. Gente, é isso. Mais um capítulo apresentado, a história desenrolando. Isso é muito bom, muito gostoso, né? Aguardem aí o próximo capítulo. E também vamos falar mais dessa mediunidade de Ruade aí, né? Dessas profecias, de escutar demais, de entrar em conexão com os seres, né, e com os seres naturais e com as mensagens que chegam, como que essas mensagens chegam até nós. Vamos falar mais sobre isso, tá? Gratidão pela escuta. A Bruxa do Penhasco vos fala. Tchauzinho, até o próximo e aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo!